e terminamos assim. Então, hoje nós vamos entrar no capítulo 9 e vamos ver um pouco na prática o que Jesus está ensinando até agora. Você se lembra também que vimos a confissão de Pedro. Pedro dizendo que Jesus era o Cristo, o Messias, o ungido, aquele enviado por Deus. E agora, com essa primeira história no capítulo 9, nós vamos ver Jesus ensinando isso na prática. Aquilo que Pedro falou, aquela confissão de Pedro, vai ser mostrada agora na prática com essa próxima história, que nós vamos ver agora no capítulo 9. Uma história diferente, uma história que se chama de transfiguração, né? Transfiguração. Alguém sabe o que a palavra transfiguração quer dizer? Cheguei atrasado. Boa noite. Boa noite, Gil. Tudo bom? O que significa a palavra transfiguração? Quem gostaria de dar um palpite? Eu acho que seria mudar de figura, de aparência. Mudar de figura, mudar de aparência. Tá muito bom, Luísa. Obrigado. Tá? Muito bom. Quem mais? Alguém quer falar alguma coisa a mais sobre transfiguração? Que pode significar isso? Eu acho que é isso mesmo que a Luísa falou, não é? É uma mudança de fora que vem de dentro. Então, é uma mudança que começa lá dentro e ela vai se transformando na parte exterior. É como se fosse mesmo uma mudança de aparência, como a Luísa disse, mas é algo que vem de dentro para fora, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Vamos ler esse texto e vamos conversar um pouquinho sobre essa transfiguração. Olha comigo, então, o capítulo 9, do versículo 2. Vamos ler até o versículo 10. 9, 2 até o 10. Quem está aí com uma voz boa, que gostaria de ler esse texto, pode ler para a gente de uma vez só. Posso ler. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. Obrigado, Fábio. Então, olha só que história mais diferente, né? 6 dias depois, então, 6 dias depois do que nós vimos na semana passada, quase como nós estamos hoje, né? Hoje nós estamos 7 dias depois, né? Eles estavam ontem, aconteceu ontem isso aqui para eles, né? 6 dias depois do que nós falamos sobre Jesus ensinando
sobre o que significava segui-lo, Jesus, então, toma 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. E nós vamos ver esses 3 discípulos sempre mais próximos de Jesus. Dentre os 12 apóstolos, existiam esses 3 que eram mais chegados a Cristo. Como nós temos, né, no nosso círculo de amizade, nós temos vários amigos, mas nós temos alguns que são mais próximos. No caso aqui, Pedro, Tiago e João. E ele sobe em uma montanha e vai então ser revelado para esses apóstolos a glória de Jesus. E o texto diz, então, nesse versículo que nós lemos, né, no versículo 3, as roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Nem o homo dá para fazer uma roupa tão branca assim, né? E as roupas ficaram, a roupa de Jesus, aqui no caso, né? Ficou branca, de um branco que eles ficaram transtornados, né? E a palavra usada no versículo 2 é essa: Jesus foi transfigurado na frente deles. Então, a transfiguração é uma mudança de aparência, mas que vem de dentro para fora, né? De alguma maneira, Pedro, Tiago e João entenderam que ali ainda era Jesus. Nós não sabemos exatamente que tipo de mudança nessa aparência aconteceu, mas os 3 continuaram vendo que era Jesus. E mais ainda, aparecem 2 personagens ao lado de Jesus, Moisés e Elias. Por que esses 2? O que tinha de importância para os judeus esses 2 personagens? Seria a lei e os profetas? Sim, Luiz, né? É Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Interessante que ambos, a lei e os profetas, foram cumpridos em Jesus, não é? Nós aprendemos isso lendo os evangelhos. Jesus veio e cumpriu tanto a lei quanto os profetas. Então, essa aparição de Elias e de Moisés tem um significado, porque para o povo judeu, tanto Moisés como aquele que trouxe a lei, como Elias, o primeiro dos grandes profetas, eram muito reverenciados, honrados pelo povo judeu. E não é à toa que os 3 aparecem juntos: Jesus, Moisés e Elias. Agora, uma perguntinha para vocês aí. Como será que os 3 apóstolos aqui, Pedro, Tiago e André, Pedro, Tiago e João, quer dizer, como é que eles viram que era Moisés e que era Elias? Jesus, ok, né? Estavam com Jesus ali já faz, talvez aqui nesse período, quase 3 anos já. Mas Moisés eles nunca tinham visto. Elias eles nunca tinham visto. Como será que eles chegaram a entender que era Moisés e que era Elias? O que você acha? Alguma coisa com a vestimenta deles? Não ouvi.
Pode falar de novo, Dirceu? Alguma coisa com a vestimenta, a roupa que eles utilizavam, porque era épocas diferentes, né? Pode ser pelo tipo de vestimenta, pode, acho que é uma boa ideia, né? O que mais você pensa? Eles eram os representantes de Deus no passado, né? Junto com Jesus só podia ser eles. Sim, né? Moisés representava a lei, a Elias representava os profetas, não é? Será que eles vieram com uma identificação aqui na camisa, né? Ó, meu nome é Elias, né? Quando a gente vai num Alan, determinado lugar e a gente não se Alan. conhece, né? Coloca uma identificação para a gente pelo menos saber o nome, né? Oi, Adriana. Oi, desculpa. Eu acho que na hora que houve a transfiguração, eu acho que aquela luz que emanou de Jesus, a divindade ali, eu acho que trouxe a sapiência ali, a sabedoria ali, né, momentânea para eles ali, que o reconheceram, porque não tinha como reconhecer pelas vestimentas, nem não tinha foto. Então só pode ser pela aquilo que emanou de dentro de Jesus ali. Eu acho. Interessante. É uma boa ideia, Adriana. Uma boa ideia, né? A gente não sabe exatamente por quê, né? Não sabe como, mas de alguma maneira foi revelado para aqueles três que Moisés estava ali e que Elias estava ali junto com Jesus, né? Três, vamos dizer assim, personagens muito importantes para o povo judeu. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas e Jesus sendo o cumprimento de toda a lei e de todos os profetas, né? E uma grande voz, você lembra o texto que acabamos de ler, né? Uma nuvem, em primeiro lugar, no versículo 7, envolve todos eles, e de dentro da nuvem sai uma voz. Este é o meu filho amado, ouçam-no. De repente, quando eles olham, não tem mais ninguém a não ser Jesus. O que você acha que significa tudo isto? Lembra o que falamos na semana passada sobre Jesus sendo o Cristo, né? Pedro confessando quem Jesus na verdade era. E agora eles vendo toda essa maravilha que aconteceu no alto da montanha, o que isso significa para você? Alan, Fernando. Pois não, Fernando. Eu acredito que uma das principais mensagens que a gente vê nesse momento aqui é Deus mostrando para eles que o propósito de Moisés e Elias tinham sido cumpridos em Cristo. E a partir de agora, eles deveriam prestar atenção, dar ouvidos e ficar atentos à palavra de Jesus, porque ele representava a vontade de Deus a partir daquele momento. Não mais o Antigo Testamento, não mais a aliança antiga, mas agora a nova aliança que seria estabelecida por Cristo. Muito bom, obrigado. Tá ótimo, uma explicação aí muito boa, Fernando. Quem mais? Alguém quer falar alguma coisa a mais sobre o que isso tudo estava significando? Uma coisa que eu notei aqui, eu não sei se é certo ou não, mas que os discípulos então já queriam fazer uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, uma tenda, já queriam meio que colocar os três no mesmo nível. E como eu não sei quem falou, eu não escutei o nome, mas falou antes, eles já tinham, Elias e Moisés já tinham cumprido a sua função. Então, para mim, parece que Deus falou, eu vou mandar uma nuvem para que eles saibam que ele é o meu filho amado. Ele, Cristo. Os outros dois já cumpriram a sua função. Mas não, eles não estão no mesmo nível.
Não sei se Certo. faz sentido isso. Faz sentido, sim. Muito obrigado, né? Mais um? Alguém mais quer falar alguma coisa sobre isso? Aproveitando o que o Cíntia falou, eu Irmão, posso vejo. falar? Posso falar? Só um Pode. minutinho, Juraci, já tem alguém aqui falando, depois aí eu quero ouvir você também, tá bom? Luiz, você, né? Eu vejo, como o Cíntia falou, eu vejo a superioridade de Jesus em relação a tudo, né? O Velho Testamento, a Moisés, profeta. A voz veio dizendo para ouvir a ele, né? Então, eu vejo aqui uma superioridade em relação a leis, profetas, e tudo, né? Tá certo, isso mesmo. Obrigado, Luiz. Juraci, pois não? Isso, irmão Alan. Eu percebo, assim, nos estudos, que reiteradas vezes a palavra mostra sempre a confirmação de que Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus, que a ele ouvir, devemos ouvi-lo. Então, isso vem se repetindo, essa confirmação de uma passagem para outra, volta uma maneira de confirmar novamente que Jesus é o Cristo. Porque na época o povo estava vivendo na Antiga Aliança, o Antigo Testamento, e teriam que mudar isso, mudar a forma de pensar, né? Transformar a mente, né? Transformar, porque eles teriam que deixar a lei e agora viver pela fé, né? E isso não é uma coisa que acontece de um dia para outro, né? Isso é uma mudança muito grande para o povo, né? Sim. É a mesma coisa agora. Agora que temos a fé em Jesus, já temos todo esse conhecimento. Imagina agora alguém chegar, um profeta, uma pessoa de Deus, e nos dizer que não é nada mais assim, que agora é diferente. Então, acredito que foi bem demorada essa mudança, né? Não foi assim de um dia para outro, né? Comparando com a nossa maneira de pensar antes de nos converter. Era muito diferente, muito diferente. Então, nós temos que agora renovar nossa mente, mudar o modo de pensar de acordo com a palavra. Muito bom, gostei aí desse comentário seu, Juraci. É muito interessante. Obrigado, não é? Obrigada. É isso mesmo que todos aí falaram, não é? Imagina o espanto. Eu tento entrar dentro da história, né? Eu tento me colocar no lugar ali daqueles apóstolos. Imagina, em primeiro lugar, o espanto deles ao reconhecerem Moisés e Elias ali junto com Jesus. Dois grandes homens, muito respeitados pelo povo judeu, com toda razão, né? Merecem todo este respeito, porque um deles trouxe a lei e o outro foi o grande profeta. Então, eu tento imaginar a grande surpresa desses apóstolos. E depois, mais ainda, com o final da história, ficando somente Jesus, e eles ouvindo uma voz dentro daquela nuvem dizendo, né, este é o meu filho, ouçam a ele. Então, todo o respeito
toda a honra que os judeus dedicavam a Moisés e a Elias, agora esse respeito, essa honra, deveria ser dedicada somente a Jesus, né? Então, eu imagino como é que esses apóstolos estavam se sentindo. Pouco tempo atrás, 6 dias atrás, Pedro havia dito, olha, o Senhor é o Cristo, o Messias, o ungido, né? E agora nós estamos vendo Deus falando isso na prática. É isso mesmo que você disse, Pedro, né? Este é o meu filho, ele é o Messias, ele é o ungido. De agora em diante, vocês vão dar honra, reconhecimento, vão seguir a Jesus, não mais a Moisés, não mais a Elias, mas a Jesus. E isso é um bom ensinamento para nós, não é? Porque, com certeza, vão aparecer, já apareceram e vão aparecer pessoas se colocando como tão importantes como Jesus. Assim como Moisés e Elias, né? Lado a lado, os 3 colocados um do lado do outro. Tanto é que os apóstolos não estavam entendendo bem e queriam dar honra aos 3. Mesmo tipo de honra para os 3. E Deus disse, não, só para Jesus. E hoje, com certeza, vão aparecer pessoas que vão querer a mesma honra que Jesus, às vezes até maior, né? E qual que é a nossa atitude, qual deve ser a nossa resposta quando isso acontece? Não, somente Jesus, né? Ele que é o Messias, ele que é o ungido, ele que é o Filho de Deus. Acredito que isso ficou muito claro, pelo menos para esses 3 que estavam ali com Jesus. Os outros 9 não estavam, né? Nós vamos encontrar os outros 9 agora no restante da história. Mas os outros 9 apóstolos, eram 12, né? Não estavam lá com Jesus. Somente esses 3. Com certeza isso ficou claro para eles agora quem era o mais importante. E para nós também tem que ser assim. Nós não podemos deixar nenhuma coisa e nem ninguém ter a mesma importância que Jesus. Não é Jesus e mais alguém. É somente Jesus, né? Ele que é o ungido, o enviado, aquele a quem nós devemos ouvir. E no final da história, Jesus, mais uma vez, né, já vai dizer o que ele já disse, né, no versículo 9. Olha, não conte isso para ninguém, e o Filho do Homem vai ressuscitar. Ele já tinha falado antes, né, que Jesus teria que sofrer, que Jesus seria morto, e 3 dias depois ele ressuscitaria. Já falamos sobre isso. E aqui Jesus diz a mesma coisa. E parece que os discípulos não estão entendendo ainda. Lembra que nós falamos que eles estão achando que Jesus vai ser um rei físico, que vai retirar a opressão de Roma, vai colocar de novo o povo judeu como era na época do rei Davi. É isso que eles estão pensando. E eles não estão conseguindo entender muito bem esse fato de que Jesus iria morrer, muito menos de ressuscitar. Mas você se lembra que eram exatamente esses mesmos 3 que Jesus levou com ele quando ele ressuscitou a filha de Jairo? Lembra disso? Nós já estudamos sobre isso, né?
no capítulo 5 de Marcos, Pedro, Tiago e João já foram testemunhas de uma ressurreição. Mas quando Jesus fala da sua própria ressurreição, eles não estão entendendo, porque na mente deles isso não vai acontecer com Jesus, porque Jesus vai ser o rei que vai levar o povo judeu àquela glória que era na época de Davi. E eles então vão descendo do monte, nos versículos 11, 12 e 13, e eles vão conversar um pouquinho mais a respeito de Elias. Já falamos um pouco sobre isso quando falamos sobre João Batista. As pessoas estavam achando que Jesus era João Batista, né? Que havia ressuscitado. E aqui, de novo, os três estão tentando entender esse negócio de Elias. Alguém leia para a gente o 11, o 12 e o 13, por favor. Eles lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhe digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Eles ainda estão com dúvida, né? Assim como muitos discípulos de Jesus que achavam que Jesus era Elias, né? Achavam que João Batista era Elias. Nós já vimos isso antes. E aqui vem aquela mesma discussão, né, sobre Elias, né? Por que os mestres da lei dizem que Elias tinha que vir primeiro? E Jesus vai dizer, olha, Elias já veio, né? Quando Jesus está falando sobre João Batista. João Batista era um tipo de Elias, né? Os dois vieram lá do deserto, os dois vieram proclamando arrependimento. Então, João Batista era um tipo de Elias. E Jesus disse, mas Elias já veio. Está tentando mostrar para esses seus discípulos que vamos parar com essa confusão sobre quem é Elias, né? Nós já falamos sobre isso quando mencionamos João Batista, e agora eu vou falar de novo, Jesus está dizendo. Elias já veio. João Batista era um tipo de Elias. A sua vida era uma vida muito parecida com a do profeta Elias. Mas eles ainda estavam tentando entender toda essa situação. E aí, quando eles descem daquela montanha, no versículo 14, eles encontram os outros 9. Os outros 9 haviam ficado lá. E eles encontram os outros 9 e uma grande multidão. Mais uma vez, né? Aonde Jesus está, tem uma grande multidão. E o povo, ao ver Jesus, corre até ele. E Jesus, no versículo 16, pergunta: o que vocês estão discutindo? Interessante isso, né? Jesus pergunta para os outros apóstolos: o que vocês estão discutindo? E alguém responde, né? E nós vamos estudar um pouquinho essa história. Mas interessante isso, não é? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, se a gente conseguir chegar até lá, que eles vão discutir sobre quem é o maior. E aqui Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo? E alguém no versículo 17 diz o seguinte: olha, eu trouxe o meu filho
que estava com um espírito que o impede de falar. Alguma coisa estava acontecendo com este filho e ele não estava conseguindo falar. Onde quer que o apanhe, versículo 18, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Parece que ele está tendo algum tipo de convulsão, né? Parece que é isso que nós estamos entendendo aqui no texto com este filho. E este homem, no finalzinho do 18, fala, olha, eu pedi para os teus discípulos, provavelmente aqueles 9 que ficaram, que expulsassem esse espírito, mas eles não conseguiram. Então é isso que a multidão está toda ali discutindo com aqueles 9 apóstolos de Jesus, né? Eles não haviam conseguido ajudar aquele menino. E o pai do menino está contando essa história para Jesus. Interessante isso, né? E Jesus vai conversar com o pai deste menino. Eu vou resumir essa história, porque ela é um pouco grande, mas depois você pode ler com um pouco mais de calma, desde o versículo 14 até o versículo 32, o final desse texto, né? Jesus vai conversar com o pai deste menino, e ele fala com o pai do menino no final do versículo 19, tragam o menino aqui para mim. E eles trazem aquele menino, e o menino tem uma nova convulsão, agora na frente de todo mundo, e Jesus pergunta para o pai do menino, quanto tempo faz que ele está assim? Jesus poderia ter curado aquele menino na hora, não poderia? Sem precisar conversar com o pai do menino, sem perguntar coisas para o pai do menino, mas, mais uma vez, e isso é uma característica de Jesus, Jesus se interessa pelas outras pessoas, né? Não é simplesmente uma cura, mas Jesus está se interessando por aquilo que está acontecendo. E ele pergunta, olha, quanto tempo faz que o teu filho está assim, né? E o pai responde, desde a infância. A gente não sabe quanto tempo já havia acontecido, o texto não fala em número de anos, mas parecia que já fazia muito tempo, né? Que aquele menino estava daquele jeito. E até muitas vezes no versículo 22, por causa dessa sua convulsão, né? Às vezes ele cai até no fogo, às vezes ele cai na água. Não é uma situação agradável, o pai do menino está dizendo. E olha que interessante, do finalzinho do versículo 22. Olha o que o pai do menino pergunta para Jesus. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Alguém tem alguma outra tradução dessa partezinha final aí, só dessa parte que eu li? Fala de alguma outra maneira na Bíblia que você está lendo? Todas falam igual? Se podes. O irmão que leu anteriormente, a Bíblia dele era diferente. Aquele que leu 9, 2 a 13 ali. Sim, na minha tá. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Não, um pouquinho antes, Fábio. No 22, no finalzinho do 22, quando o pai do menino fala para Jesus, né? Se podes, nos ajude. É isso que fala no seu também? Então, 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir,
Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Se tu podes, né? Tem algumas traduções que falam se tu quiseres, né? Se tu quiseres, podes fazer alguma coisa, não é? O pai estava tão desesperado, e eu acho que nós aqui, que somos pais e mães, conseguimos entender, não é, o desespero desse pai. O pai estava tão desesperado que pediu para os discípulos de Jesus, os discípulos não conseguiram fazer nada. E aí Jesus vem e o pai fala, olha, se tu podes, né, nos ajude. E Jesus, no 23, responde, se podes? Parece que Jesus ali ficou um pouco bravo com ele, né? Se podes? Né? Ô fulano, você não me conhece? Eu acho que não é isso que Jesus está dizendo, não. Mas, à primeira vista, pode parecer, né? Se pode? Mas como se pode? Acho que não é isso, não. Né? Jesus tem um objetivo aqui, nessa história toda. E ele continua dizendo, tudo é possível para aquele que acredita. E olha a resposta do pai. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, me ajuda a vencer a minha incredulidade. O que estava faltando para esse pai do menino? Crer. Faltava crer, né? Faltava fé, né? Faltava fé. Jesus podia ter curado o menino instantaneamente, lógico, tem todo o poder. Mas Jesus estava interessado neste homem. E Jesus estava vendo que este homem não tinha muita fé, não. Até mesmo na pergunta que ele fez. Se tu podes, tem compaixão. Faltava fé. Lógico que Jesus pode. E Jesus vai ajudar este homem a ter fé. Tanto é que o homem parece mudar, né, de 0 para 800, né? Ele muda completamente. Antes era se tu podes, agora é eu creio. Me ajuda a ter mais fé ainda. E Jesus, então, cura aquele menino, né? Cura aquele menino da sua doença, da sua epilepsia, ou o que quer que fosse que aquele menino tinha, que estava causando convulsão para aquele menino. Né? E depois, em particular, no restante do nosso texto, no versículo 28, Jesus vai, então, conversar com os seus discípulos de uma maneira particular. Né? Olha o finalzinho do 28. Os discípulos perguntam, por que nós não conseguimos fazer isso? O Senhor expulsou, nós não conseguimos, por quê? E Jesus responde no versículo 29, né? Olha, vocês precisam orar mais e vocês precisam jejuar mais. Nós já vimos até aqui os apóstolos de Jesus, aqueles mais chegados a Jesus, com falta de fé, lembra? Lembra quando Jesus está atravessando o mar da Galileia e eles estão preocupados porque acham que Jesus está bravo com eles porque eles não trouxeram pão. E tinham acabado de ver Jesus multiplicando os pães. Faltava fé. E aqui Jesus vai tocar na mesma ferida, né? Olha, vocês precisam ter mais fé. Está faltando isso para vocês. Precisa orar mais. Precisam jejuar mais. Precisam ter mais fé.
E eles saem daquele lugar, mais uma vez, no versículo 30. Jesus não quer que eles contem para ninguém. E o versículo 31 fica fácil da gente entender por quê, né? Jesus precisava passar um tempo ensinando os seus discípulos. Se a multidão toda estivesse com eles o tempo inteiro, Jesus não ia conseguir fazer aquilo que ele precisava fazer. E mais uma vez, Jesus fala as mesmas palavras, né? Olha, eles vão me matar, 3 dias depois eu vou ressuscitar. E no versículo 32, os discípulos ainda não entendiam o que Jesus queria dizer. Mesmo Jesus repetindo isso tantas vezes, é como se você não quisesse acreditar naquilo que é óbvio, né? Você não quer acreditar. Não, eu não acredito que isso aconteceu. Não, não é possível. E realmente aconteceu, é óbvio. É isso que esses discípulos estão aqui sofrendo com essa ideia. Eles não querem acreditar que Jesus vai morrer. Porque na mente deles ainda, Jesus veio para ser um rei físico. Físico. E Jesus diz mais uma vez que não. Ele vai sofrer, ele vai morrer, e em 3 dias, no final do versículo 31, ele vai ressuscitar. Aquela mesma conversa, né? Chegamos nessa parte aqui que eu queria chegar hoje, a partir do versículo 33. Vamos ler, alguém leia para nós do 33 até o 37, por favor. Vamos ficar um pouquinho mais nessa parte aqui. Quem pode ler? Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho havia discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Obrigado. Jesus está de volta na casa dele, né? Versículo 33. Chegaram a Cafarnaum. Nós não sabemos se era uma casa que Jesus tinha mesmo, se era a casa de alguns dos discípulos, aonde Jesus ficava quando ele estava naquela região, mas o fato é que ele está em casa. Interessante que ele pergunta para os seus discípulos, e aqui entenda os seus apóstolos, tá? Aquele grupo de 12. O que vocês estavam discutindo no caminho? Interessante isso aí, né? Nenhum deles. Exato, de Acabe. Versículo 34, falar né? do Monte Carmelo. Nenhum deles quis falar. Por que nenhum deles quis dizer para Jesus o que eles estavam discutindo, hein? Eu acho que eles sabem que o que eles estavam discutindo não era coisa boa, né? Que Jesus não ia ser agradável. Acho que é isso mesmo, né, Luiz? Eu acho que é isso mesmo. Eles estavam envergonhados, acredito eu, né? O que vocês estão falando aí? O que vocês vieram falando durante a nossa caminhada toda? E ninguém falou nada, porque eles estavam discutindo sobre quem deveria ser o maior. Olha a discussão dos discípulos de Jesus. Quase 3 anos já que Jesus está com eles aqui nessa época, hein?
Tá? Não é no comecinho da vida deles com Jesus, não. É no final. E eles ainda estão discutindo sobre quem é o maior. O que você acha que poderia ter provocado uma conversa como essa entre os discípulos? A troco do que eles começaram a conversar sobre isso? O que vocês acham? Porque eles não tinham conseguido expulsar aquele demônio, aquele espírito, né? Pode ser. Tá? Eu acho uma boa ideia, Esdras, né? O que mais? Alan, eu acho que os 3 discípulos contaram o que eles viram ali, a transfiguração, Moisés e Elias. Eu acho que era alguma coisa assim. Não. Olha, é muito boa essa sua ideia aí, Adriana, né? O que tinha acabado de acontecer ali, né? Jesus levou 3 e deixou 9. Eu penso que foi este fato que levou a essa conversa, né? Nós somos melhores que vocês, né? Ou, por que foi você e não eu? Né? Por que Jesus escolheu vocês e não escolheu a nós? Né? Eu acho que era isso o que motivou esta conversa sobre quem era o maior. Né? A gente não sabe exatamente por quê. Mas pode ser, né? Pode ser uma boa razão, né? Ou os 3 se achavam melhores, por Jesus ter levado a eles, ou os 9 que ficaram com ciúmes, né? E falaram, vocês acham que vocês são melhores do que nós? Né? E a conversa foi assim. E, logicamente, que Jesus sabia o que eles estavam falando, porque eles não tiveram nem que falar para Jesus. Jesus fez a pergunta, eles não responderam, e Jesus, né, no versículo 35, já dá a resposta para eles, né? O que vocês estavam aí falando no meio do caminho? Não falaram nada. E Jesus fala, eu sei sobre o que vocês estavam falando, né? Se alguém quiser ser o primeiro, né? Se alguém quiser ser o maior, tem que ser o último, né? E o servo de todos. Então, quer ser o maior, Pedro? Quer ser o maior, Mateus? Quer ser o maior, André? Quer ser o maior, Natanael, né? Os 12 apóstolos. Olha, para você ser o maior, você tem que ser o último. E não é só ser o último, mas tem que ser o servo de todos. E Jesus vai exemplificar o que ele está querendo dizer com essa criança, né? Não dá para a gente esconder os nossos sentimentos, aquilo que nós estamos pensando de Jesus, né? Jesus já sabe. E ele vai dar uma lição agora para os 12, não é? Ele fala, olha, traz uma criança aqui para mim. E Jesus pega uma criança, não sabemos quem era, provavelmente alguém ali da casa, né? Jesus estava em casa. E Jesus pega essa criança como um exemplo. E diz, olha, se você quer ser o maior, você tem que receber uma criança em meu nome. E você tem que, quando você me recebe, você também está recebendo o meu Pai. Por que será que Jesus usa o exemplo de uma criança
para dar esta lição sobre quem é maior, quem é menor, quem é o servo de todos. Por que será que Jesus usa uma criança como exemplo? Pureza de coração? A criança é pura de coração, tá certo, né? Com certeza. Os discípulos não estavam sendo, né? Estavam tendo orgulho. O que mais? O que mais que a gente pode entender sobre essa criança? O que a criança significa aqui, além de pureza? Obediência. Obediência, né? A criança é obediente, sim, tá certo, Sérgio? Muito bom. O que mais? A criança precisa ser servida. A criança, como é que é, Pierre? A criança necessita de ser servida. A criança necessita dos outros, não é? A criança precisa de outras pessoas para fazerem coisas para ela. É isso mesmo, Pierre? É isso mesmo. Isso, né? Tá certo? Muito bom. Ela necessita de ajuda, né? A criança é dependente. Ela depende dos outros. A criança é humilde. Jesus está querendo mostrar que, olha, se você realmente quer ser o maior, olha essa criança aqui, como ela é. Ela é pura de coração, ela é humilde, ela é submissa, ela é dependente totalmente dos outros. Quando você for como uma criança, você vai ser o maior, Jesus está dizendo, né? E quando você entende isso, você está entendendo a mim e entendendo o meu Pai. Eu acho que é uma grande lição que Jesus está dando para os seus discípulos e para nós, né? Se nós estamos querendo ser os maiores no reino dos céus, nós precisamos servir e não mandar. Nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos ser dependentes de Deus, da mesma forma que uma criança é dependente dos seus pais. Nós precisamos obedecer. Assim nós vamos ser os maiores no reino dos céus. Uma lição diferente, né? Eu acho que os discípulos não estavam esperando ouvir isso de Jesus. Eu acho que eles estavam pensando e querendo que Jesus dissesse: o maior vai ser você. E pronto, resolveu a questão, né? Mas não era isso. O maior não é aquele que manda, é aquele que serve. É o último, né? É aquele que entende que depende de Deus, assim como uma criança depende dos seus pais, né? Com o coração de uma criança, é muito mais fácil servir. Você pede para uma criança fazer alguma coisa para você, na maioria das vezes ela vai fazer, né? Ela vai fazer, né? Mesmo que ela esteja ali brincando, fazendo alguma coisa, você pede para ela: minha filha, meu filho, pode pegar um copo de água para o papai, para a mamãe? A criança vai, né? Com o coração de uma criança, é muito mais fácil servir. Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos. Alguém quer falar algo sobre isso? Alan. Pois não, eu não ouvi quem que está querendo falar. Pode falar. Posso falar depois. Tá? Quem que era antes? Eu ia falar, mas
Luiz Pereira ergueu a mão. Luiz Pereira. Luiz, então fala, Luiz. Eu acho um bom ponto também sobre o que está sendo falado aqui, sobre a questão da criança. Virando a página em Marcos capítulo 10, versículo 13, né, tem uma explicação um pouco muito profunda, né, que quem quiser herdar o reino dos céus tem que ser como uma criança, né? Então, acho que Jesus dá uma boa explicação aqui na profundidade do tema da humildade de uma criança. Né? Sermos como uma criança, né? É algo profundo isso aqui, de grande ensino. Sim, né? Obrigado. Eu entendo isso aí como se fosse um puxão de orelha, né? Que Jesus está dando para os seus apóstolos, né? Em primeiro lugar, vocês não querem me falar o que vocês estão discutindo. Eu sei o que é. Deixa eu falar para vocês o quão errado vocês estão e como vocês precisam mudar, né? Mas isso não serve só para aqueles discípulos, né? Serve para esses aqui também, ó. Nós, né? O ensinamento é o mesmo para nós, né? Muito bem. Quem que queria falar mais? Nath? É assim, irmão. Oi, Juraci. Eu entendo que a obediência é fundamental, é a base para a nossa caminhada com Jesus. A obediência e a humildade. A humildade para o nosso nos relacionar com os irmãos, né? Para ter um bom relacionamento, né? Todo o nosso trabalho precisa de humildade. Começa por aí. Quando a gente é humilde, as coisas fluem. A nossa convivência com todas as pessoas, com os irmãos, com a família, o esposo, com os filhos, né? A falta de humildade trava a pessoa. Ela não cresce, né? Ela não se desenvolve. A primeira coisa que eu considero, né, é ser humilde. Sem dúvida. Muito obrigado, Juraci. Um grande ensinamento, né? Precisamos ouvir isto, não é? Tem toda a razão. Sem humildade, a gente não serve, né? Não serve em duas maneiras, né? Não serve para ser discípulo e a gente não consegue servir os outros, né? Precisa ter humildade, sim. Obrigado. Né? Quem mais que queria falar? Nath, você queria falar algo? Eu queria, sobre as crianças, né? Eu entendo que a condição que Jesus falou, como na outra passagem, como o irmão até mencionou, a entrada no reino dos céus. Então, se a gente não se converter como uma criança, não pode entrar no reino dos céus. Então, eu entendo também que esse exemplo que Jesus deu da criança é a evidência da conversão, né? A gente ser como criança, ter uma atitude de criança, porque senão não vamos entrar no reino dos céus. Se a gente não tiver esse coração, essa atitude que Jesus espera de nós, o reino do céu não tem abertura para a gente, não vamos conseguir entrar nele. Temos que ter essa atitude, né? Esse desprendimento, como as crianças têm, não guardar mágoa, né? Não perdoar uns aos outros, ser como uma criança realmente, que a gente vê quando a criança, mesmo brigando com alguém, com pouco tempo, quando você vê ela tão brincando, nem parece que aconteceu alguma coisa. Então, assim, as atitudes que Jesus espera, a evidência da conversão realmente do discípulo, é ser como uma criança, né? Para ter a condição de entrar no céu. Exatamente. Assim, né? Obrigado, né? É ter essas qualidades de uma criança, né? Submissão, humildade, pureza de coração, obediência.
dependência, a confiança, né? Quantas figuras e quantas fotos e quantas vezes você vê uma criancinha que não sabe nadar com o pai ou com a mãe dentro de uma piscina e o pai e a mãe estendem os braços, a criancinha pula, sem pensar duas vezes, né? Confiança total nos pais. São essas as atitudes que nós temos que ter, não é? Para podermos servir, para podermos ser alguma coisa dentro deste reino de Deus. Tá? Agora, última coisa e nós vamos parar. Tá? Eu queria terminar com isso, não é? Porque o versículo 1... Oi, pois não. Quem falou? Desculpe interromper. É que o Reinaldo Medeiros, ele tinha erguido a mão aqui, ficou um tempão com a mãozinha erguida aqui, não deu tempo dele falar. Obrigado, Lucas. Reinaldo, você quer falar? Pode falar, por favor. Boa noite, Alan. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem. Não, ia complementar ali, né? Criança não guarda rancor no coração. Apronta e daqui a pouco tá tudo bem. Eles aprontaram ali, né? Aprontaram, tanto que ficaram envergonhados. E eles tinham esse assunto para resolver, né? E agora? Nós começamos a falar aí quem é o maior, Jesus deu uma dura, e nós vamos fazer o que com esse assunto, né? Então, eles não podiam guardar rancor daquele assunto, eles iam ter que resolver. Criança age assim, né? Tem um assunto, você fala, chama atenção, daqui a pouco elas estão brincando de novo. Então, eu acho interessante essa comparação também. Muito obrigado, Reinaldo. Que bom ter você com a gente aqui hoje, viu, Reinaldo? Amém. Como é que estão as coisas aí em Joinville? É Blumenau. Blumenau? Como é que estão as coisas em Blumenau? Tá bem, graças a Deus. Eu até entro um pouquinho atrasado aí, porque a gente está fazendo um bate-papo aqui também e acaba 8h30. Ah, tá. Mas que bom. Fico feliz que você está aí conosco. Obrigado pelo seu comentário. Muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Deixa eu terminar essa parte aqui. Nós falamos sobre que precisamos ser como crianças, não é? Para sermos alguma coisa dentro do reino de Deus. Nós pulamos o versículo 1 do capítulo 9. Ninguém falou nada, né? Pulamos um versículo e ninguém falou nada. Volta lá para o versículo 1 do capítulo 9. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Está falando com os seus discípulos. Nós somos humildes. Nós somos humildes, obedecemos o professor. Ah, tá bom, Sérgio. Olha aqui, ó. Tá certo, viu? Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. E disse-lhes: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Jesus está dizendo aqui para aquelas pessoas com quem ele acabou de falar aquilo sobre, olha, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz, e aí você pode ser meu discípulo. Com essas pessoas, Jesus está dizendo, olha, tem gente aqui que está me ouvindo que não vai estar morto antes de ver o reino de Deus vindo com poder. Significava o quê? Quando é que este reino chegaria? Este reino que Jesus está dizendo aqui, iria chegar quando? Em outras palavras. Logo. Ia chegar logo, não é? Durante a vida daquelas pessoas que estão ouvindo Jesus. Só não citou Judas aqui, né? Porque deixou claro que um ia morrer, né? Alguém ia estar morto.
Não eram todos. Algumas outras pessoas também, porque não eram só os 12 ali nessa situação. Tinha uma multidão grande, né? Então, algumas pessoas iriam morrer, mas outras estariam vivas. Então, isso quer dizer que quando você estuda a palavra de Deus, você tem que ficar dentro do que a palavra ensina. Tem pessoas que ensinam hoje que o reino de Deus não veio ainda. Que o reino de Deus vai vir um dia. Ora, se essas pessoas estão certas, Jesus não está falando a verdade aqui. Eu quero entender do jeito contrário, né? Jesus está falando a verdade e essas pessoas é que estão erradas. Não é isso? Então, se Jesus está dizendo que o reino iria chegar com muito poder, enquanto alguns desses estivessem ainda vivos, é que o reino iria chegar dentro de alguns anos, dentro de alguns meses, dentro de alguns dias, a gente não sabe quando, mas aquelas pessoas estariam vivas. Então, o reino de Deus já veio. Não é que ainda vai chegar um dia, já veio. Nós não vamos falar sobre isso neste momento, porque não é a hora ainda no nosso estudo. Mas eu quis deixar isso claro para mostrar que, se a gente não estuda a palavra de Deus, a gente fica ouvindo um monte de coisas ali, do outro lado, na frente, atrás, gente que fala isso, gente que fala aquilo. E aí? Quem que tem razão, né? A gente fica confuso. Fica mesmo. Ué, tem gente que fala que já veio, tem gente que fala que não veio. O meu tio fala que já veio, a minha avó fala que não veio, o meu vizinho fala que vai vir na semana que vem. E aí? Quem que tem razão? Né? Agora, quando a gente estuda a palavra de Deus e deixa a palavra de Deus nos ensinar, a gente não tem dúvida. O próprio Jesus está dizendo aqui, olha, o reino vai chegar. E vai chegar com muito poder durante a vida destas pessoas com quem Jesus está falando. Nós estamos 2000 anos depois. O reino já veio. Então, eu quis ler esse versículo por último, porque eu queria ligar com aquela ideia, não é? De ser como uma criança, para ser alguma coisa no reino. Este reino já veio. Nós vamos ver o que significa isso, não é? Nós já estamos no reino. O reino não vai acontecer lá no futuro, já aconteceu. Nós não somos do reino? Como é que é, Sérgio? Nós não somos do reino? Sim, o reino já veio, né? Sim, então, o reino nós somos do reino. Já existe, sim. Fazemos parte deste reino, não é? Com certeza. Tá? Muito bem, vamos parar aqui, 9h15, já passamos um pouquinho do nosso horário. Alguém quer fazer algum comentário final antes da nossa oração? Eu queria falar uma coisa sobre essa cura desse menino, né, e a questão da humildade, né? Eu vejo a conexão entre os dois, né, eventos. A gente vê Jesus sendo humilde, servindo aos doentes, né? A gente não vê Jesus desprezando os doentes. Então, realmente, a gente, essa humildade é também para servir aquelas pessoas que são doentes. Jamais deve virar as costas para uma pessoa que é doente, né? Fazer alguma coisa para ajudar, fazer alguma coisa para... Né? E outra coisa, a questão dos problemas de saúde das pessoas, elas são uma oportunidade de a gente crescer na fé. Né? Porque você vê que precisava de fé daquele evento dessa criança, na cura dessa criança, né? Então, foi um exemplo de fé para o pai, foi um exemplo de fé para os discípulos. Os discípulos não creram, Jesus estava ensinando sobre fé. Então, eu vejo que
tudo tem ligação, né? Humildade para servir, e as pessoas com problemas são uma oportunidade de a gente crescer até na humildade e na confiança em Deus. Uhum. Obrigado, Luiz. Está muito bom. Obrigado. Excelentes lições, né? Excelentes comentários hoje sobre isso que nós estamos vendo, não é? Jesus ajudando os seus discípulos a terem mais fé. Jesus é o único que nós devemos ouvir hoje. Não existe mais ninguém, só Jesus, né? Ele que é o ungido, o Filho de Deus. E para que nós possamos ser alguém dentro deste reino, nós temos que ser como crianças, né? Com todas essas qualidades que nós já falamos hoje. Então, pensa um pouco na sua vida, né? Você está ouvindo Jesus e outro alguém? Ou somente Jesus? Né? Você está querendo ser aquela pessoa mais importante? Então, para ser a pessoa mais importante, tem que servir. Tem que servir. Tá? Muito bem. Vamos terminar aqui. Vamos fazer uma oração. E aqueles que precisarem sair por qualquer razão, a gente já vai acabar. Aqueles que puderem ficar um pouquinho mais para a gente falar um tchau, uma boa noite, a gente pode fazer isso depois desta oração final. Ok? Tá? Vou pedir para o nosso irmão Márcio. Márcio, por favor, você pode dirigir nossa oração final? Não tem outro Márcio aqui hoje não, né? Ah, não, acho que é você mesmo. Ok, tinha um Márcio alguns dias atrás, né? Tinha. Vamos orar então. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, soberano ao Senhor, reconhecemos o quão pequenos somos diante da tua grandeza. Reconhecemos o teu poder de ter criado tudo que existe. E reconhecemos o teu poder de manter tudo que existe. Obrigado, Pai, por cada um de nós, cada pessoa que está aqui estudando a tua palavra. Poderíamos estar em outro local, fazendo outra coisa, mas nós decidimos priorizar a tua palavra. E como é bom estudar esse livro, quantos ensinamentos para todos nós. Como é bom, ó Pai, sempre estar aprendendo da tua palavra. Obrigado pelo teu servo Alan, que trouxe esse estudo para nós. Obrigado, Senhor, por nos ver o quanto nós precisamos de ser humildes, quanto nós precisamos nos dedicar e procurar ser como o Senhor. Obrigado, ó Pai, por essa noite, que todos nós possamos ter um final de noite excelente, continuar tendo essa semana abençoada e que possamos sempre lembrar do teu Santo Espírito habitando em cada um de nós, que nos ajuda diariamente, nos guia e nos salva, Pai. Obrigado por Jesus Cristo, pelo sacrifício tão grande que ele fez na cruz por cada um de nós, mas hoje vive, está à tua direita intercedendo por nós. Agradecemos imensamente pelo teu grande amor, ó Pai amado, e é no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor hoje e sempre. Amém. Obrigado. Amém. Agora, podem ligar os seus microfones aí e a gente pode falar um tchau para todo mundo.